Bom, pessoal, dando continuidade à série de perguntas e respostas, né? Uma pergunta bem recorrente é quais são os softwares que são utilizados na engenharia aeroespacial, nas outras engenharias também. É uma pergunta bem recorrente, me fizeram algumas vezes e eu geralmente faço essa pergunta quando eu conheço alguém de alguma empresa, assim, é uma coisa que nós gostamos muito de saber e é muito importante saber isso, porque aí é nisso que você determina quais softwares você deveria aprender. Então, eu vou começar falando com os mais gerais, assim, que eu tive contato, para até em outras engenharias bastante importantes. Depois eu vou focar mais no que realmente são utilizados na engenharia aeroespacial. São sempre os que eu tive contato e são sempre opiniões pessoais minhas, tá? E principalmente nessa área de softwares, às vezes é meio que nem futebol, né? Você escolhe o time. Não, eu gosto desse software, muito melhor. E outra pessoa fala, não, esse é muito melhor, assim. É bem curioso isso. Eu vou comentar um pouco sobre essa questão dos softwares da engenharia. Bom, e para começar, eu vou falar já vou começar falando sobre o software mais importante de todos. Vocês obrigatoriamente já conhecem ele. Ele é muito útil em praticamente todas as áreas. Eu acho que praticamente todos os profissionais do mundo, assim, meio que utilizam ele. Ou algum muito parecido com ele. Que é o Excel, obviamente, né? Você precisa fazer algum tipo de cálculo, você obviamente vai utilizar o Excel. Ele é o mais importante, né? Do meu ponto de vista, né? Eu costumo não fazer afirmações tão sérias assim, sempre falo que é minha opinião somente, alguma outra pessoa talvez tenha uma opinião diferente, mas essa eu acho que pouca gente teria diferente. Eu acho que o Excel realmente é o programa mais utilizado por engenheiros, o mais importante. Então, se você não tem um Excel avançado, assim, se você não se dá muito bem no Excel, eu recomendo você estudar e aprender esses conceitos do Excel, todas as ferramentas, tudo, até mesmo se quiser ir para programação em VBA no Excel também, eu acho que é uma ferramenta sensacional. Eu aprendi VBA, foi uma das coisas mais úteis que eu aprendi. E curiosamente, eu aprendi no Itaú Unibanco, né? No meu primeiro estágio foi num banco. E eu aprendi lá a programação em VBA, venho utilizando até hoje, assim, é muito útil mesmo. E fica essa recomendação aí para vocês, né? Outro ponto dos softwares, né? Eu tinha um amigo meu que falava de uma maneira sensacional, assim, muito esperto. Ele dizia: não, hoje em dia todo engenheiro é um engenheiro de software e ele não podia estar mais certo, né? Às vezes você acaba tendo uma visão diferente do que é feito na prática na faculdade, né? Eu recomendo vocês assistirem aquele filme Estrelas Além do Tempo, que é um filme muito bom, né? E você consegue ver como era a engenharia nos anos 40, nos anos 50, bem no início ali, da, bem na interface entre a utilização dos computadores e a fazer tudo na mão mesmo, né? E muitas vezes você vai entender da onde vem o seu estudo na faculdade, né? Geralmente na faculdade as coisas são bem direcionadas a você resolver num papel, com a caneta ou numa lousa que seja, chegar numa resposta. Hoje em dia talvez, né, não seja o método mais proveitoso. Certamente você utilizar planilhas, utilizar os computadores, uma linguagem de programação é um método mais eficiente. E isso fica claro numa cena do filme, que eu acredito que seja uma das melhores, que a mocinha chega com a pilha de papel dos cálculos que ela tinha feito no dia inteiro, assim, entrega pro chefe, e o chefe fala, ó, isso aqui não serve mais para nada, a gente acabou de mudar alguns parâmetros na nave, então os cálculos orbitais que você fez aí já estão defasados. Desculpa. E, e foi mais ou menos por isso que inventaram os computadores, né? Pra gente conseguir modificar os nossos cálculos de uma maneira mais eficiente. Né? Eventualmente, certamente, alguns parâmetros vão mudar no decorrer do projeto. Você ter que fazer todos os cálculos de novo é uma maneira não eficiente de fazer.
Não, o ideal seria desenvolver ferramentas no Excel ou em qualquer outra linguagem de programação para resolver os seus problemas. E porque na engenharia tempo é dinheiro, né? O seu gasto, o seu custo é o seu salário, praticamente, né? Energia, algumas outras coisas que você utiliza, mas é o seu salário. Então, o seu tempo é muito valioso em qualquer empresa que você for, até mesmo no mundo acadêmico, né? O tempo é dinheiro. Então, essas ferramentas que a gente tem nos proporcionam uma eficiência maior na hora de fazer o nosso trabalho. E eu vou falar também, né, com gancho na linguagem de programação do VBA, do Excel. Outra que está cada dia mais importante na indústria, é a minha favorita, sem sombra de dúvidas, é a que eu mais utilizo, é a que eu mais gosto, que é o MATLAB. O MATLAB é um programa muito utilizado por engenheiros no mundo inteiro. É praticamente obrigatório no meio acadêmico. Se você vai trabalhar, vai ficar no meio acadêmico, provavelmente você vai utilizar o MATLAB, mas está cada dia mais entrando nas indústrias. Ele é uma linguagem de programação, né? Ele é um software cheio de ferramentas também para diversas coisas, e uma linguagem de programação muito útil para engenheiros, né? Ela não necessita de tantas nuances assim como o VBA, como o Fortran, como o C. Ela é mais direta mesmo, foi feita realmente para engenheiros, para a gente resolver os problemas aí. E também tem uma quantidade de ferramentas desenvolvidas pela Meshworks, né, que faz o MATLAB. Ela desenvolve diversas ferramentas também que são extremamente úteis. Até derivação simbólica de coisas complexas demais, assim. Em vez de você desenvolver suas equações da mão, você consegue desenvolvê-las de uma maneira muito mais confiável, muito mais modificável no MATLAB. Eu faço propaganda, ninguém está me pagando, mas eu faço mesmo. Eu uso o MATLAB demais. Ele está até aberto aqui, ó. Ele está até aberto no meu computador. Vou fazer uma manobra aqui, né? Apesar de eu estar de férias, eu estava fazendo um curso online e estava utilizando o MATLAB para resolver coisas relativamente simples. Eu conseguiria resolver na mão, mas eu gosto de utilizar o MATLAB porque a minha eficiência com o MATLAB é muito grande, né? Se eu precisar mudar alguma coisa com o MATLAB também é muito fácil fazer isso. Então, eu gosto tanto do MATLAB que inclusive eu deixo minha segunda tela, eu deixo na vertical. Todos os lugares que eu trabalhei e eu tinha a oportunidade de ter uma segunda tela, eu deixava ela sempre na vertical. Que eu acho que é o jeito mais eficiente para programação, né? Que você vê o código inteiro. Ou mesmo você consegue organizar as janelinhas, você consegue ver o código inteiro, né? Para CAD talvez, né, seja ideal você deixar ele deitado, mas como eu uso muita programação, né, tanto na minha tese de mestrado como praticamente tudo que eu faço eu utilizo programação hoje em dia, então eu deixo minha tela na vertical. E também eu gostaria de dar um toque, né, às vezes eu falo, né, o MATLAB é a minha favorita, é a que eu mais uso, praticamente eu utilizo sempre ele. Mas ainda o Excel é a ferramenta que certamente você vai ter. O MATLAB é caro, tá? Se você for para uma empresa e seu trabalho for possível ser feito seu trabalho no Excel, provavelmente você vai ser obrigado a fazer no Excel, porque o MATLAB ele ainda é caro e nem sempre você vai ter ele disponível. Então, o Excel ainda eu acredito que seja o mais importante. E outro toque que eu dou geralmente, né, é que pra gente não negligenciar as linguagens que foram utilizadas muito nas últimas décadas, né? Por exemplo, Fortran, C, porque muita coisa foi construída em cima dessas linguagens, né? Eu tinha um professor que falava, MATLAB é legal hoje em dia, mas o que botou homem na lua foi o Fortran, né? Ele era um assíduo defensor do Fortran, enquanto a gente queria usar o MATLAB, que talvez fosse uma maneira mais fácil de se programar, né? Ele sempre salientava que o Fortran era importante. E para mim realmente foi, né, um caso meu. Eu precisei utilizar um código em Fortran dos anos 90, que estava disponível, foi desenvolvido nos anos 90, então eu precisei integrar
o Fortran, o código em Fortran com o MATLAB. Eu perdi alguns cabelos fazendo isso e eu vi que realmente ter conhecimento, ser ambientalizado com essas linguagens de programação do passado, assim, passado, né? Ainda são muitíssimo utilizadas, mas é muito importante. Então, não negligencie-as. Eu acho que é isso, né? Excel ainda é o mais importante, né? Excel é imprescindível para qualquer engenheiro. Uma linguagem de programação eu acho muitíssimo importante, né? Mesmo que você não trabalhe diretamente com isso, você trabalhe em um software mais específico, eu ainda acho que é muito, é quase obrigatório saber, né? Eu não digo obrigatório porque eu não conheço todos os trabalhos de engenharia que existem, mas em todos os que eu tive contato assim foi uma coisa essencial. E MATLAB também, para meio acadêmico e cada dia mais nas indústrias, muito bom, muito bom. E não negligenciar o conhecimento de coisas que foram utilizadas no passado. Talvez você precise utilizá-las novamente. E essa parte 1, acho que é isso, né? Eu falo demais. Eu vou fazer um outro sobre os mais focados na engenharia aeroespacial mesmo, dividir por setores e tudo. Valeu!